Olá, Clicktubers, tudo bem? Bem-vindos ao canal Avante, o canal que tem memória. A história da Força Expedicionária Brasileira, a FEB, tem várias passagens. Uma delas, que sempre é levantada por historiadores, pesquisadores e até ex-pracinhas que viveram o conflito, é a relação do soldado brasileiro com o povo italiano. Nesse sentido, a gente precisa pontuar uma coisa. Quando o Brasil declara guerra ao eixo Alemanha, Itália, Japão, em 1942, a Itália era nossa inimiga. Só que, em 1943, Mussolini é deposto, o rei Vítor Emanuel assume o governo, Mussolini foge para o norte da Itália, onde ele passa a ter o apoio de tropas alemãs nazistas e detém o domínio de 1/3 do território. Ou seja, quando o soldado brasileiro, quando a FEB chega na Itália em 1944, na verdade, o povo italiano era um povo oprimido pelo alemão, pelo exército nazista. E aí o que acontece é que, na prática, esse italiano que estava lá sob o jugo do domínio nazista, ele vai pedir ajuda às forças aliadas, aos brasileiros, americanos, ingleses, para combater essa opressão a qual ele era submetido. Nesse sentido, mal comparando, a gente pode dizer que a FEB acabou atuando como uma verdadeira tropa de paz nesse contexto da Segunda Guerra, nesse contexto em que a Itália se encontrava nesse momento. Hoje, aqui no canal Avante, você vai ver depoimentos de ex-pracinhas e da viúva de um ex-pracinha do 11RI, do Regimento de Infantaria de São João del Rei, em Minas Gerais, um dos 3 regimentos da Força Expedicionária Brasileira da FEB. Confira aí esses depoimentos que são muito interessantes, falam sobre essa relação do soldado brasileiro com o povo italiano. O brasileiro conversando com o italiano perguntando, mas suo vestimento sono simili italiano, é igual do tedesco, eles falam tedesco, e somos símili, mas o que vai fazer? Mas os italianos eram muito bons, eu gostava muito deles. Onde eles passavam era garrafão de vinho, era tudo. Ele ficou muito condoído quando lá um italiano pediu para ele que levasse o café já coado, que eles coavam, coisa. Leva porque a gente ainda consegue tirar o café, e faz muita falta. E ele começou a levar esse café coado. O italiano pediu até a sobra do prato, que sobrou do seu prato de comida. Vocês não comerem tudo, bota numa vasilha, num saquinho e traz para nós. Para ver como eles estavam, uma coisa horrorosa. E eles atendiam muito, então os italianos adoravam eles. É brasileiro, já corria todo mundo, a família toda vinha para a porta para receber e fazia entrar e davam tudo para eles. Pelo que eu vivi, a miséria da população civil, não precisa mais nada. A nossa participação foi 8 meses, né, se eu não me engano. A população italiana, na região onde os brasileiros lutaram, existem 18 monumentos em homenagem ao soldado brasileiro. O que é isso, meu Deus? Por quê? O soldado brasileiro distribuía cigarro, distribuía caixinha de ração, o cozinheiro dava marmita de comida e vai por aí afora. O italiano sempre falava, o brasileiro troppo buono, quer dizer, brasileiro muito bom. Se não fosse o brasileiro, a minha família morria de fome. Porque nós dávamos tudo para eles, compreendeu? Para comer, a família. Chegava numa casa, tinha criança, dava comida para eles, dava a ração nossa para eles. E com isso cativamos muito o italiano. O senhor tem alguma história pessoal com o povo italiano? Bom, mas eu sou um cara meio retraído. Então eu nunca dancei na vida, né?
Eu, quando rapaz, era com o Guilherme Mariano não podia dançar, não podia ficar na bola, aquelas coisas todas. Aí eu nunca dancei na vida. Quando a guerra acabou, em maio de 45, nós estávamos lá em Alessandria. E tinha muita viatura. Então a gente saía para passear. Logo que nós chegamos nós chegamos num lugar chamado Filipone. Eu não sabia dar nada, eu não sei se viu, eu cheguei lá, sabe daqui. E aí, acho que era a primeira tropa aliada que eles viam, sabe? Então eles iam fazer um festão danado para nós, que é coisa da toda, brasiliana, até liberatória e tal, e resolveram fazer um baile. Mas nós éramos poucos, nós éramos uma viatura, tinha uns 6 ou 7 só, e tinha 50 mulheres para dançar. Mas eu não dançava, então todo mundo dançava. Um salãozinho mais ou menos, um pouquinho maior que essa sala aqui. Né? E eu encostava na parede, já tinha um pulino daquele italiano muito... aí veio um companheiro e falou assim, mas Ivan, você está parado aí, são tanta mulher querendo dançar. Eu falei, nunca dancei, não sei daí. Ele falou, aí precisa. E girou para trás, o Pedro, ele passou, jogou para cima de mim. Aí eu saí com ela. E depois eu voltei lá para cantar essa italiana. Era pertinho lá de Alessandro, a gente pegava, até uma vez eu fiz de bicicleta, a gente pegava um jipe lá e ia. E foi um caso, um namoricozinho lá com a italiana lá. Seu Zé Maria, o que é a guerra? A guerra é a pior ideia que o ser humano encontrou para resolver seus problemas. Olha, eu vou te dizer uma coisa, contar isso hoje não é brincadeira não. Mas viver o que nós vivemos não foi mole. Foi muito triste e o italiano então sofreu muito. Eu sou de família italiana. Meus avós eram italianos. Tinham vindo da Itália. O meu avô um dia virou para mim e falou assim, Toninho, vai na Itália libertar o meu país. E chorando. E isso eu nunca esqueci de meu avô falar isso comigo. Emocionante, né, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. E não deixe de interagir com a gente. Mande o seu e-mail, entre no nosso Facebook, no nosso Instagram, se inscreva aqui na seção Cultura e Lazer do ClickTube para manter esse projeto do canal Avante por muito tempo aqui, trazendo essas histórias interessantes para vocês. Tá bom? Agradeço aí mais uma vez a sua audiência, a sua participação. Avante, o canal que tem memória.